Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Exercite-se na Piedade. Quero ler um texto com os irmãos que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4. Eu quero ler os versículos 7 até o 16, que está escrito assim: Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois assim agindo, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Amados, essa é uma palavra do apóstolo Paulo para Timóteo. Nós vemos nesse capítulo 4 que ele inicia o capítulo falando que o Espírito, ele fala claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a mente cauterizada. E daí ele explica como que Timóteo deveria se comportar, qual deveria ser o posicionamento de Timóteo diante de todos os enganos, mentiras, ensinos corrompidos que viriam. E essa é uma palavra bem pertinente para nós, para o nosso tempo. Qual que é o nosso posicionamento diante de tudo que nós temos vivido? Amados, nós temos visto que muitos já abandonaram a fé. Não para se desviarem completamente no sentido de se denominarem, por exemplo, ateus ou então não são mais crentes. Não. Muitos abandonaram a fé na suficiência de Cristo Jesus e a fé nos fundamentos do Evangelho. Muitos continuam se dizendo cristãos, mas eles não são mais cristãos no sentido de eles não estão mais firmados no fundamento do Evangelho. Eles abandonaram a fé e estão seguindo literalmente espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Amados, é o que nós temos visto, é por isso que tem tido tanto engano no meio da igreja, porque essas pessoas se levantaram do meio da igreja. Judas fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, que nos últimos tempos falsos mestres se levantariam do meio da igreja, eles sairiam do nosso meio. E eles seriam enganados e enganariam a muitos. E é isso que nós temos visto, amados, no nosso dia, nos nossos dias. Eu não sei vocês, mas quando a gente começa a analisar os ensinos que têm se difundido por aí, quantos ensinos fraudulentos, corrompidos, que não estão fundamentados na suficiência de Cristo Jesus. Muitos ensinos gananciosos, muitos ensinos avarentos, muitos ensinos corrompidos pelo ocultismo. Ao invés de serem ensinamentos fundamentados no Evangelho, eles estão mais fundamentados em práticas ocultistas. Amados, nós temos visto isso no meio da igreja. E como que nós, diante de tudo isso, como que nós precisamos nos posicionar? Como que nós devemos viver a nossa vida para não sermos enredados por esse tipo de engano, por esse tipo de mentira? É isso que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo e vai nos ensinar hoje. Essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Veja que a primeira coisa fala ali no versículo 7, que nós iniciamos a nossa leitura no versículo 7, rejeite, porém, o quê?
as fábulas profanas e tolas. Sabe aquelas conversas que não edificam em nada? Sabe aqueles ensinos que na verdade só geram contenda, briga, difamação? Sabe aquelas disputas que as pessoas querem disputar? Quem sabe mais? Eu conheço mais. Eu tenho a revelação perfeita. Eu é que sei os códigos secretos. Não tem isso hoje em dia? A gente não tá vendo? Tá sendo difundido de uma forma tão terrível. Amados, rejeite as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. Esse é o conselho e a instrução de Deus para mim e para você. Nós devemos o quê? Nos exercitar numa vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É uma vida de devoção completa a Deus. É uma vida de entrega, de rendição completa a Deus. É uma vida de reverência, de temor a Deus. O exercício físico, a palavra fala, é de pouco proveito. Por quê? Porque o exercício físico não é que é ruim, a Bíblia não está dizendo que nós não devemos fazer. Mas o que a Bíblia está dizendo assim, ó, o exercício físico, ele só vai ter proveito nessa vida aqui. Você pode fazer sabendo que o proveito que você vai extrair é nessa vida aqui. Mas o exercício da piedade, se você se exercitar na piedade, você vai ter respostas, recompensa, tanto nessa vida, na vida presente, quanto na vida futura. Ou seja, não é algo que vai ser proveitoso apenas enquanto você está aqui, mas vai ser proveitoso enquanto você está aqui e quando você partir daqui para sua vida futura. Amados, esse é o modelo de vida que Deus está nos convidando. Esse exercício, essa vida de exercício na piedade, como que nós fazemos isso na prática? Quando nós lemos aqui a continuidade do texto, nós vamos ver como. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, lembrando, Timóteo era um pastor, era um jovem pastor, ele também ensinava, ele também pastoreava, então ele era líder. Essa palavra se aplica para os líderes, para os pastores, mas também se aplica a nós. Para quem não é pastor, para quem não é líder, também se aplica a nós. Por quê? Porque nos dá o entendimento da vida prática. Olha só, diz ali, ó, ordene e ensine essas coisas, Timóteo, ali no versículo 11. Daí no versículo 12 diz assim, ninguém despreze você pelo fato de ser jovem, mas seja você um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Dedique-se à escritura, dedique-se à leitura da escritura, dedique-se à exortação e ao ensino. Ou seja, como que nós vamos nos exercitar na piedade, que é o que a palavra está nos ensinando aqui hoje? Se nós não quisermos ser enganados, se nós não quisermos ser ludibriados pelo mundo de ensinamentos enganosos e corrompidos que tem vindo aí, que a Bíblia chama de ensinos que vêm de espíritos enganadores ou espíritos sedutores e doutrinas de demônios, se nós não quisermos cair nisso, nós precisamos nos exercitar na piedade. E de que forma faremos isso? Levando uma vida de dedicação à leitura da palavra, à exortação, ou seja, nós vamos receber a exortação na nossa vida. Nós não vamos endurecer o nosso coração quando a palavra de Deus nos exortar. E nós vamos nos dedicar ao ensino, ao receber o ensino da palavra de Deus. Agindo assim, desse jeito, nós vamos o quê? Nós vamos não só salvar a nossa própria vida, mas vamos ajudar aquelas pessoas que estão convivendo conosco. Nós vamos ajudar as pessoas da nossa família que estão ao nosso redor a também viverem assim. Nós vamos ser instrumentos de encorajamento para as pessoas ao nosso redor. Amados, nós precisamos, sabe, parar com essa preguiça espiritual. Devemos parar com isso. Precisamos nos dedicar a uma vida piedosa. Precisamos nos dedicar à leitura da palavra. Precisamos nos dedicar
a receber toda a correção, toda a exortação que a palavra de Deus faz em nós. Precisamos nos dedicar a aprender cada vez mais da palavra de Deus. Nunca será muito, sabe? Nunca vai ser demais. Ah, eu acho que eu já aprendi tudo que eu preciso. Não, não. Nunca vai ser demais. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela se renova. Nós precisamos nos dedicar. E é vivendo assim, amados, é vivendo assim que nós vamos garantir que vamos permanecer firmes em Cristo, que não vamos ser ludibriados, enganados por esse mundo de ensinamentos corrompidos que nós temos hoje aí. Amados, mais do que nunca, nós ouvimos todo tipo de ensino. Hoje, pelas redes sociais, nós podemos ouvir todo tipo de ensinamento. E tem alguns que, assim, é demais para minha cabeça. Algumas coisas eu ouço e fico assim, não, Senhor, esse é demais para minha cabeça, não pode ser. Essa pessoa, não, ela já literalmente já mergulhou, já foi completamente seduzido por essas doutrinas de demônios, por esses espíritos enganadores. Ela já está mergulhada, sua mente já foi cauterizada, como está escrito aqui em 1 Timóteo 4. Não é possível uma coisa dessa. E são ensinamentos que se dizem cristãos. Pastores que se dizem cristãos estão aí ensinando uma certa tolerância a algumas coisas que são absurdo, ensinando uma procura pelo sobrenatural que não é a procura bíblica, né? Nós devemos ansiar pelo relacionamento com o Espírito Santo, por revelação, por entendimento, mas tem alguns ensinamentos que eles estão mais parecidos com o ocultismo. Na verdade, eles são iguais ao ocultismo. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Estão aí no meio da igreja, dizendo-se igreja. Por exemplo, dar um exemplo aqui. Todas as vezes que nós lemos na palavra de Deus que Deus se revelou de alguma forma, seja em visão, seja em sonho, seja através do aparecimento de um anjo, todas as vezes que Deus se revelou de uma forma sobrenatural, vamos dizer assim, para alguém, não foi aquele alguém que foi buscar isso. Deus se revelou. Aquela pessoa estava numa posição de receber a revelação de Deus. Ou seja, aquela pessoa tinha um coração reto diante de Deus e uma vida com Deus. E de repente, ela recebeu alguma revelação. Algum anjo visitou para dar alguma mensagem de Deus. Ela teve alguma visão. Ela teve algum sonho. Mas por quê? Porque estava numa posição de receber aquilo de Deus. O que nós temos visto hoje em dia? Pessoas que estão buscando o contato com anjos, buscando o contato com o sobrenatural, buscando de uma forma que não é a bíblica. Eles já estão virando isso dentro das igrejas. Isso já está virando o ocultismo. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso é o que a Bíblia fala sobre as pessoas que estão abandonando a genuína fé em Cristo Jesus e estão seguindo espíritos sedutores, enganadores e doutrinas de demônios, ensinos demoníacos. Amados, a gente precisa cuidar com isso. Por exemplo, quando a gente vê Paulo, ele relata que ele foi o quê? Arrebatado. Não foi ele que ficou correndo atrás dessa experiência, mas ele tinha uma vida de exercício na piedade em que Deus o arrebatou. A mesma coisa João recebeu toda a escritura de Apocalipse sendo levado por Deus. Por quê? Porque ele estava numa posição, a vida dele era do quê? De exercitar-se na piedade. Então ele estava pronto para receber uma revelação de Deus. Quando Pedro tem aquela visão, ele estava orando. Ele subiu no telhado, ele foi orar. E aí as pessoas estavam lá preparando a comida, ele estava com fome, mas a Bíblia relata que primeiro ele foi o quê? Orar. Ele estava o quê? Numa posição para receber uma visão de Deus. Ele não estava lá, me dá uma visão, Senhor, me dá uma visão, eu quero ter uma visão. Não, ele estava simplesmente orando. E então Deus deu a visão a ele. Por quê? Porque ele tinha uma vida de exercitar-se na piedade.
Amados, essa é a vida que Deus tem para nós. Sabe, para nós não cairmos nos enganos que nós temos visto por aí hoje, nós precisamos nos exercitar numa vida piedosa. Ou seja, a vida piedosa é uma vida em que nós vamos ser exemplo na palavra, nós vamos nos manter fiéis, nós vamos nos manter íntegros na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Nós vamos nos dedicar a um relacionamento vívido e pessoal com Deus e com a sua palavra. Amados, essa é a vida que Deus pede para que nós vivamos. Amados, o Senhor já conquistou tudo para nós, nós vimos nos últimos devocionais. O Senhor já fez uma obra completa, o Senhor já nos deu vida e vida completa, nós já passamos da morte para a vida. O nosso coração é purificado por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. Sabe, nós temos visto, os últimos devocionais foram verdades fundamentais da obra de Cristo Jesus, tudo aquilo que Cristo já fez por nós. Qual que é a nossa posição, qual que é o nosso posicionamento diante de toda essa obra justificadora que Cristo fez, diante de toda essa obra redentora que Cristo fez? Nós vamos ficar apáticos? Vamos negligenciar essa obra? Vamos negligenciar essa vida piedosa? Jamais! O nosso posicionamento será de nos exercitarmos numa vida de piedade. Nós não vamos negligenciar isso, pelo contrário, nós vamos nos dedicar todos os dias, amados. Não é no final de semana quando vamos para a igreja, não é apenas uma vez ou outra na semana, não, é todos os dias. Todos os dias nós vamos exercitar o nosso espírito. O nosso corpo pode ser exercitado também. E quando nós exercitamos o nosso corpo, é agradável, é saudável, nós vemos o resultado. Imagine quando nós exercitamos o nosso espírito, que é o nosso verdadeiro eu. Porque nós não somos esse corpo. Nós somos o espírito regenerado em Cristo Jesus. Temos uma alma e habitamos nesse corpo. Amados, o exercício da piedade, que é o tema desse nosso devocional hoje, o exercício da piedade é exatamente exercitar o nosso verdadeiro eu, que é o nosso espírito. É viver uma vida de dedicação na leitura da palavra, uma vida de dedicação na oração, uma vida de dedicação no louvor, sempre dando graças a Deus em todas as coisas, sendo fiéis, sendo íntegros. Amados, que eu e você, nós possamos viver assim. Sabe, que nós deixemos a preguiça de lado, que nós deixemos a procrastinação de lado, e o Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar, nos fortalecer, para nos dar aquele ânimo que nós precisamos todos os dias, que eu e você possamos tomar esse posicionamento. Sabe, algumas pessoas, eu ouço, temos muitos testemunhos de pessoas que se achegam para ouvir os devocionais e amam os devocionais, e glória a Deus por isso, mas existem algumas pessoas que elas têm nos acompanhado desde o dia em que elas começaram, elas nunca mais pararam, e tem pessoas que nos acompanham desde o início, lá quase 5 anos atrás, né? O ministério vai fazer 5 anos agora em outubro. E tem pessoas que nos acompanham por todo esse tempo. E é incrível ver o testemunho de fortalecimento que essas pessoas que acompanham todos os dias, elas relatam. Amados, não é porque nós estamos aqui, não. É porque é uma das formas que nós temos de nos aproximar e de nos exercitar na piedade. Exatamente o quê? Lendo a palavra, meditando, ouvindo devocionais, ministrações que enfatizem a palavra de Deus. Então, nós entendemos que esse é o nosso chamado, encorajar os irmãos, estar aqui para levar uma palavra de vida, de ânimo, de encorajamento, levar a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que nos transforma, que nos dá ânimo, que nos dá alegria, que nos enche de esperança. Então, esse é o nosso chamado. E muitos irmãos, eles ouvem todos os dias. E esses que ouvem todos os dias
normalmente eles trazem muitos testemunhos de fortalecimento, mudança nas reações. Antigamente eu reagia muito mal às dificuldades que surgiam, agora parece que eu tenho ânimo, que eu tenho força, que eu tenho alegria, eu consigo superar mais facilmente, eu consigo avançar mais facilmente, eu consigo lidar melhor com as coisas ruins que acontecem na minha vida. Por quê? Porque estão se exercitando na piedade. Mas tem pessoas que ouvem ali por uma semana, que bênção, glória a Deus. Na segunda semana, parece tudo muito repetitivo. Fala do que a gente tem em Cristo Jesus. Tá bom, amém, glória a Deus. Não quero isso. Aquelas pessoas que não conseguem perseverar, elas não conseguem o que? Desfrutar. Quem faz o exercício físico, amado, se ele fizer durante uma semana, todos os dias, ele vai ver resultado? Não vai. Ele precisa se exercitar todos os dias durante muito tempo. Imagine uma pessoa que faz atividade física há 2 anos. Ela faz regularmente atividade física. O seu corpo já está acostumado, faz todos os dias, de segunda a sexta-feira, e o corpo é saudável. De repente, ela abandona a atividade física. O corpo vai continuar do mesmo jeito de quando ela estava fazendo a atividade física, se exercitando? Não vai. O corpo vai o quê? Vai começar a retroceder. Se ela ficar parada ali 5 meses, é como se ela nunca tivesse feito atividade física. Quando ela começar, o corpo vai estar bem dizer travado. Vai ter que começar lá do zero de novo. É quase isso. Amados, a nossa vida espiritual é do mesmo jeito. Se nós acharmos que nós vamos obter resultado, não, eu já fiz o que eu tinha que fazer durante uma semana, eu orei, eu li a palavra, eu jejuei, eu louvei, cadê o meu resultado? Não funciona assim, amados. Por isso que exercite-se na piedade todos os dias. Todos os dias, de fé em fé, de glória em glória, perseverando. E nós vamos vendo os resultados. Como que nós vamos vendo os resultados? Muitas vezes nós queremos resultados imediatos. E o Senhor age o quê? Na paciência, no exercício, a longo prazo, a médio e a longo prazo. E aí, de repente, passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, e nós começamos a ver, puxa, o meu temperamento mudou, melhorou. A minha reação diante das coisas ruins que acontecem mudou. Eu já não sou mais a mesma pessoa. Eu tô me sentindo mais forte, eu tô me sentindo mais animada, eu tô me sentindo diferente. Por quê? Porque está se exercitando numa vida de piedade. Muitas vezes a dúvida tomava conta do meu coração, agora não, agora eu tenho uma confiança no Senhor, eu tenho paz, eu vivo em alegria. Por quê? Porque está se exercitando numa vida de piedade, numa vida de rendição a Deus. Amados, que eu e você, nós entendamos esse modelo de vida que o Senhor está nos propondo aqui. É um modelo de perseverança. Não é fazer uma semana, 2, não, é todos os dias. Dia após dia após dia. Mês após mês após mês. Ano após ano após ano. Década após década após década. Amados, é assim. É assim. Assim, sendo diligente, dedicando-se inteiramente a essas coisas, que nós vamos salvar tanto a nós mesmos quanto as pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque nós vamos influenciar essas pessoas. Nós vamos influenciar as pessoas da nossa casa, vamos levar vida para as pessoas que convivem conosco, vamos levar alegria, vamos levar satisfação. As pessoas vão conviver conosco, vão dizer como é bom conviver com você, você transmite paz, você transmite alegria, como é bom conviver com você. Amados, eu não sei vocês, mas é essa vida que eu quero viver todos os dias, todos os dias, todos os dias, até que o Senhor me busque para viver com Ele para sempre. Amados, que eu e você possamos nos exercitar. E quando vierem, amados, as dúvidas, quando vierem as setas, quando vierem as distrações, sabe, às vezes nós cedemos a uma dúvida. O inimigo às vezes lança uma seta de incredulidade, nós cedemos, nós acreditamos. Quando cair a ficha e nós entendermos, ei, mas espera lá,
Não, eu tô acreditando numa mentira. Tô deixando a dúvida tomar conta do meu coração. Não, eu não quero mais viver assim, não vou viver assim. Sabe, que a gente não deixe a culpa tomar conta do nosso coração. Por quê? Porque não há mais culpa, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Nós podemos voltar a nos exercitar na piedade. Ah, falhei hoje, errei hoje, deixei a tristeza tomar conta do meu coração. Não, chega. Entendi, vou voltar. É igual quando a gente tá fazendo um exercício físico. E, puxa vida, hoje não tô afim, hoje não vou fazer. Não, mas amanhã eu vou. E amanhã a gente vai lá e faz. Você entende, amados? É algo que a gente precisa o quê? Perseverar. Sim, às vezes a gente tá abatido, tá triste, mas a gente não pode se deixar dominar pela tristeza e pelo abatimento. Por quê? Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer nos enredar para quê? Para que, se a gente não se exercitar na piedade, amados, nós vamos cair nos ensinos enganosos. Por que tem muitos por aí que estão sendo enganados? Porque eles não perseveram na vida com Deus. Eles não perseveram. Eles fazem ali um propósito, fazem campanhas. Não, essa semana vai, mas na semana que vem, quando acabou a campanha, na semana que vem eles não estão mais perseverando no ensino, no estudo bíblico, na oração, em ouvir mensagens bíblicas cristocêntricas. Então, que eu e você, nós possamos agir assim como as escrituras estão nos ensinando aqui, rejeitando essas fábulas profanas, tolas, que só trazem confusão, contenda, divisão, nos fixando no verdadeiro ensino da palavra de Deus, perseverando e nos exercitando nessa vida de piedade, todos os dias, de fé em fé, de glória em glória, para a glória de Deus, amados. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos com a força do seu poder. Pai, que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes, fiéis na palavra, firmes, fiéis numa vida de comunhão contigo. Senhor, nós queremos ser exemplos, Senhor, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Nós queremos nos dedicar, perseverar numa vida de comunhão contigo. Nos ajuda nisso. Nós precisamos de ti, Espírito Santo, para viver de fato esse exercício da piedade. E é assim que nós queremos viver. Então nos ajuda. Nós queremos que as pessoas possam olhar para nós e receber paz, receber alegria, receber vida ao conviver conosco. Nos ajuda nisso, Pai. Nós queremos ser fonte de vida aonde nós estivermos, dentro da nossa casa, no local de trabalho, onde nós estivermos, Pai. Nos ajuda nisso. Pai, nos ajuda a mandar embora toda preguiça espiritual, toda procrastinação de deixar sempre para amanhã, não. Nos ajuda, Pai. Nós queremos fazer hoje. Queremos estudar a Bíblia hoje. Queremos orar hoje. Queremos ouvir do Senhor hoje. Nos ajuda nisso, Pai. Nos ajuda a levar uma vida, sim, de integridade, de retidão contigo, de comunhão plena contigo, com a tua palavra. Nos ajuda, Senhor. É assim que queremos viver, uma vida que de fato glorifica ao Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos fortalece, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.